Então, bom dia, pessoal do oitavo, para quem vai assistir depois a minha aula de redação, tá? Hoje trabalharemos o gênero textual debate, tá? O gênero textual debate, ele vai funcionar de duas formas. Para se fazer um debate, ele não vai focar somente no contexto oral, não. Tipo, só a fala, né? Um fala, o outro vai e rebate o que é a opinião do primeiro que falou, enfim, tá? Antes de se tornar né, ir para esse contexto oral, o debate, ele começa na parte escrita. Então, assim, a pessoa que vai participar, por exemplo, os debates mais comuns, né, que vocês já estão acostumados de presenciar, se nunca assistiram, já ouviram falar, são os debates políticos, né? Então, todo ano de eleição, os candidatos se reúnem, né, para falar suas propostas só um aqui o fone para ficar melhor, tá? Estão me ouvindo melhor? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Sim. Okay. Sim. E todo mundo vai falar, né? Os políticos vão dizer as suas ideias, suas propostas, e o outro vai rebater a proposta, né, a opinião a respeito de um determinado partido, enfim. Antes de chegar no contexto do debate televisivo, todos os candidatos eles escreveram um roteiro. Então, eles pegaram uma parte escrita, estudaram aquela parte, pesquisaram, foram atrás das propostas dos outros candidatos, porque ele precisa conhecer o seu rival, né? Ele não pode chegar e falar as coisas de qualquer jeito, enfim, só expressar seu ponto de vista e é só isso o debate. Não, ele é algo mais aprofundado, né? Você precisa conhecer a pessoa ao qual o público, né, no caso, eles precisavam conhecer os outros candidatos, as propostas dos outros candidatos, para poder formular as perguntas para debater as opiniões do seu oponente. Então, todo debate, ele funciona assim, tá? Então, por exemplo, a gente vai fazer um debate com o oitavo ano sobre o feminismo, feminicídio, enfim. Aí vai ter o grupo que vai ser contra, o grupo que é a favor, enfim. Então, o grupo que é contra, ele tem que entender o que o grupo a favor apoia, quais são as propostas, o que ele vai usar nos argumentos para apoiar aquela ideia. A mesma coisa, o grupo que apoia, ele vai ter, né, ter que entender o que não apoia, quais são as propostas que ele vai sugerir, entenderam? Então, veja só, vocês agora vão conhecer alguns elementos do gênero textual, da parte escrita de um debate, tá? Esse debate tem como tema a violência e suas causas, realizado numa escola, tá? Onde houve a colocação de regras, tá? Tem a questão das regras de turnos de fala. Por exemplo, todo debate ele precisa ser organizado. Porque senão, por exemplo, eu estou falando, aí eu não meço o meu tempo, atropelo o tempo do outro. Vocês podem ver que, voltando dos políticos, tem um reloginho que fica na tela. Então, por exemplo, o prefeito fulano de tal, ele está falando. Então, aí ele fala ainda, o jornalista, né? Você tem 10 minutos para falar, aí o outro tem 10 minutos para rebater. O outro tem 10 minutos para perguntar, o outro é 10 minutos para responder. Se passa um pouquinho do tempo, o jornalista ele sinaliza, fala, tá passando do tempo, não pode, para que haja uma organização, senão o debate ele acaba, se não houver o limite de tempo para cada um falar, o debate ele vira uma discussão, ele vira às vezes pode virar uma briga, uma confusão, né? Então, por isso que precisa ser organizado. Todo mundo vai ter uma vez de falar, todo mundo vai ter a vez de questionar, tá? Mas cada um dentro de um limite de tempo, tá? Então, alguém quer fazer a leitura? Não, eu quero não. Ninguém quer? Edgar, ninguém? A leitura desse texto aí, É. eu leio.
Pronto, pode ler. Moderador, o tema que vamos debater hoje é a violência na sociedade e suas causas. Quem gostaria de começar? Pronto, pausa Rafael. aí. O Eu acho. moderador, só um minutinho. O moderador, ele é a pessoa que vai mediar. Então, ele vai organizar o momento em que cada um vai falar, tá? Ele que fica encarregado de determinar o tempo de cada um e o tempo total do debate. Então, é ele que vai organizando, vai fazendo as perguntas também, tá? Às vezes, para as duas pessoas, por exemplo, o moderador num debate político pode ser o próprio jornalista, né? Ele vai ter essa função, ele que vai organizar, ele que vai, às vezes, fazer a pergunta, que o outro vai rebater, enfim, tá? E aí, o que a Rafael vai falar, né, essa parte verdezinha, aí foi a introdução. O que é a introdução? Sempre, em todos os gêneros textuais, a introdução ela vai apresentar o tema, apresentar o que vai ser falado, apresentar os personagens, isso depende muito do gênero, tá? Então, nesse caso do debate, a introdução está apresentando o tema e os participantes desse tema, tá? Quem são os envolvidos, tá? Nesse caso aí não houve a apresentação dos participantes, tá? Pois todos, né, dá para entender que todos se conheciam, tá? Então, pode continuar a leitura, Edgar. Rafael, eu acho que existem várias causas para a violência, mas a principal delas é a diferença social que existe no Brasil. Por exemplo, o cara não tem emprego, não tem trabalho, não tem o que fazer na vida. Ele vai querer coisas que outras pessoas têm. Por isso, ele praticar a violência para querer ter aquilo. Moderador, Robson, você tem a palavra para a réplica. Robson, eu discordo completamente do que Rafael falou porque eu acho que o fato de a pessoa ser pobre não significa que ela vai sair por aí roubando ou fazendo qualquer coisa. Entende? Eu penso que as pessoas praticam atos de violência independentemente da classe social. Você foi bastante preconceituoso no que falou. Rafael, na verdade, eu não quis dizer o que a pessoa é pobre e então ela tem de roubar. Existem diversos estudos e levantamentos feitos por órgãos competentes que mostram a relação entre desigualdade social e índice de altos de violência e criminalidade. Moderador, Robson, você tem o direito à tréplica. Robson, eu acho que depende muito. Uma pessoa pode ser rica e ter envolvimento com drogas, por exemplo. Isso pode fazer com que ela pratique violência se tiver algum problema para manter seu vício. Eu li um informe do Banco Mundial dizendo que na América Latina, mesmo com a diminuição da desigualdade social, os índices de criminalidade não diminuíram. Pronto, o que acontece? Nesse meio tempo entre Robson e Rafael, estava havendo a discussão, né? Os debatedores, eles vão expor o seu ponto de vista e os argumentos em defesa dele, tá? Nesse caso aí, Robson, aliás, foi Rafael, ele começa falando que as pessoas, geralmente de classe social mais baixa, elas tendem a roubar, elas tendem a cometer mais crimes. E Robson não concordou, então aí ele
deu a opinião dele, tá? O que o moderador falou aqui, ó, réplica, quer dizer que Robson teve o direito de discordar ou não do que Rafael falou, tá? Quando ele fala tréplica, quer dizer que, mais uma vez, ou seja, pela terceira vez, ele pode expressar a opinião dele ali, tá? Aí as ideias, elas podem divergir. Divergir quer dizer, as ideias podem ser diferentes, né? Ou podem ser iguais. Eles poderiam, nesse debate, terem concordado e um complementar o que o outro estava dizendo, tá? Entenderam? Então, veja só. No debate, a linguagem é formal, em vista do confronto de opiniões. Temos de demonstrar concordância ou discordância de ideias. Que termos ou expressões podem ser usados para indicar se estamos ou não de acordo com o ponto de vista, né, de alguém? Então, quais são as expressões? O que você pode falar a respeito, né, se você está concordando ou discordando de uma pessoa? Tá, aí vocês vão responder, tá? Após a conclusão de cada participante, o mediador encerra a discussão. No debate que você assistiu, aí tem acho que um debate lá na página 46, né? Vocês acho que não sei se chegaram nesse capítulo, mas aí vocês podem estar vendo ele, tá? Para poder responder, ok? E o terceiro, nos debates é comum a presença de uma plateia. É possível ainda que a plateia participante participe diretamente. No caso do debate que você assistiu, lá na hora da escuta, houve uma plateia virtual. Justifique essa afirmação. Então, por enquanto, só respondam o primeiro, tá? Que é o que dá para vocês responderem aí agora, tá? Os outros dois vão ficar como tarefa. Ok? O segundo e o terceiro é tarefa de casa. O primeiro é classe. Isso, o primeiro é classe, porque vocês precisam assistir, tá? Então, eu vou colocar aqui no chat. Tá bom. Cadê? Deixa eu botar aqui. Tarefa, página 52, né? É 52? Aqui é 52, tá? Quesito 2 e 3. Então, podem responder o primeiro, que aí a gente já daqui a pouco faz a correção, tá? Vou fazer a chamada logo para não... Aliás, né? Mais fácil eu saber quem veio. Quem tá online aí? Edgar. Eu, Edgar, Natália, André não tá, Júlia, né? Bianca e Vitor. Tá, então André faltou. Bianca Nascimento tá presente, né? Edgar tá presente. Eduardo faltou, né? Faltou. Gabriel Augusto tá presente. Isaías. Tá presente, Isaías? Não, faltou. Faltou. A energia da casa dele caiu. E a de Marcos também. Júlia Barbosa tá presente, né? Tá. Sim. Júlia Beatriz faltou, né? Faltou. Lucas Fernando Faltou. 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 Marcos Vinícius foi pra internet, né? Maria Caiu a Clara. energia. Maria Clara Faltou. faltou. Maria Luísa. Faltou. Marvin. Faltou. Faltou. Mariana Marinho. Ela faltou, que ela tá doente também. Tá, Natália tá aí. Túlio faltou. Presente. Vitor tá presente, né? Sim. Tudo faltou. Vitor? Eu vi, quando eu entrei, eu tinha visto o nome dele, Vitor Lucas. Ele tá aqui Não, ainda. tô dizendo, Túlio faltou. Túlio. Túlio faltou. Ele tava online agorinha. Quem? Túlio? Túlio, agorinha. Sério? Oxi, não vi, não. Nem eu. Ah, pois eu vi.
Então, Ele isso, só porque a entrou e internet caiu. saiu, bem rápido. Foi bem rápido, né? Então, quais são as palavras que foram utilizadas para concordar ou discordar de uma situação? Do debate aí. E aí? Ainda estou pensando. Então, pensem aí para responder, tá? Aí eu estou esperando. Bom, a proposta de produção dessa página, eu vou deixar para explicar amanhã, se vir uma quantidade maior, porque ela vocês vão produzir um debate, tá? E aí... Oi? Nada não, apertei sem querer. Então, responderam já o primeiro. O que vocês colocaram no primeiro? Quais são as duas expressões que são usadas no debate para dizer se você está de acordo ou não qual o ponto de vista da pessoa? Concordo e discordo. Exatamente, concordo plenamente, discordo, tá? Então, é concordo Túlio entrou de ou novo. discordo, tá? Olha, Túlio São entrou as de novo. duas expressões, plenamente, Só isso, tia? isso. Aí, nesse caso, você pode concordar parcialmente ou plenamente. Plenamente, se você diz que você concorda plenamente com a pessoa, quer dizer que você concorda mesmo com tudo que ela falou. Parcialmente quer dizer que mais ou menos. Então, tem alguma coisa que ela falou que você discorda. Por exemplo, eu posso dizer assim, a violência do Brasil é gerada pelas pessoas de classe mais baixa, um exemplo. Aí, Edgar pode chegar para mim e falar, não, concordo plenamente. Beleza, ele concordou com o que eu falei. Com tudo que eu falei. Eu concordo mesmo, tá? Agora, Edgar pode falar assim, concordo parcialmente. Por quê? Porque eu acho que não é bem assim. Pode ser que a maioria das pessoas da classe baixa, né, da classe social mais baixa, estejam nesse meio da violência. Porém, não vamos generalizar, porque isso pode soar preconceituoso. Então, temos casos à parte de pessoas da camada maior que participam, né, pessoas ricas, que cometem furtos, que cometem crimes, entendeu? Então, assim, concordou com algo que disse, mas nem tudo, tá? Agora, quando você fala que discorda, é que você não, discordo. É assim, não, discordo, você foi preconceituoso, igual, né, Robson falou para Rafael no texto, tá? E aí pode acontecer isso também. Entenderam? Tá? Tá. Então, na próxima aula, no caso amanhã, eu vou estar explicando para vocês a proposta de produção da página 52, né? O debate vai ser o seguinte, mens sana e corpore sano, tá? Isso significa em latim mente sã é mente saudável, e corpo são. Mente sã e corpo são. Isso, quer dizer que o corpo e a mente precisam de saúde, precisam estar saudáveis, tá?
Então, vocês vão produzir um debate sobre a saúde com sua turma, mas antes você precisa se preparar, tá? Então, a primeira ação que vocês vão fazer é estudar sobre o tema mente sã e corpo são, né? Vocês vão colher informações sobre esse assunto, tá? Para poder debater, porque o debate, como eu falei, não pode ser gerado do nada, você precisa ter seus argumentos. Para isso, você precisa pesquisar e ler sobre o assunto, tá? Ao organizarem a apresentação, enfim, como por enquanto a gente está online, e se mantiver assim, e não vai ser, essa proposta não vai ser para a semana que vem, não. Eu vou dar umas semanas a mais, tá? Para vocês fazerem, porque aí a gente vai ver, se vai voltar, se não vai. Porque aí, se voltar, vocês podem estar fazendo ele presencial, né? Se voltar para presencial. Se não, aí mantém. A gente dá um jeito de fazer o online, tá? Entenderam? Aí é isso, tá, pessoal? Pode falar, Natália. Não, eu apertei sem querer, eu ia ligar o microfone. Tá. Então podem sair, tá? Sempre acontece isso. Eu vou encerrar aqui a gravação, tá? E é isso, pessoal.